A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Este é o nosso estudo às quintas-feiras, o primeiro estudo do ano de 2021. E nós vamos continuar estudando a carta aos Colossenses. Estamos no último capítulo, capítulo 4, no último estudo que fizemos no ano passado. Nós estudamos os 6 primeiros versos deste capítulo 4. Hoje nós vamos dar prosseguimento a este estudo. Vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ilumina-nos através do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra e ajude-nos a aplicá-la nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Versos 1 a 6. No verso 1, ele dá mais alguma instrução acerca de como os senhores devem tratar os seus escravos, por serem eles cristãos, novas criaturas. No verso 2, ele passa a falar da oração. Devemos dedicar-nos à oração e estar sempre alertas e ser agradecidos. No verso 3, ele, mostrando-nos a importância da oração, ele diz: orem também por nós, aqueles que levavam o Evangelho ao mundo, aqueles que por Jesus foram encarregados de pregar o Evangelho de uma forma mais específica e efetiva, dedicando suas vidas a isso. Então ele diz: orem também por nós, para que Deus abra porta para a mensagem. No verso 4, continua falando ainda sobre esse motivo de oração, para que ele, Paulo, possa manifestar Jesus, manifestar o Evangelho de Cristo abertamente, como lhe cumpre fazer. Foi Jesus quem o vocacionou a ser aquele que iria pregar o Evangelho aos gentios. Verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Estão falando aí também da nossa responsabilidade em, sendo sábios, aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho. E no verso 6, a importância de prestarmos atenção ao que falamos e como falamos, para que as outras pessoas sejam abençoadas. Esses foram os versos 1 a 6 do capítulo 4 de Colossenses. Estudo 25, nós vimos então há 2 semanas. Estudo 26, começamos agora aí lendo a partir do verso 7. E aqui, como nós já falamos, Paulo já parte para o final da sua carta, embora sejam vários os versos, mas ele vai dedicar aqui um certo espaço da sua carta para falar de aspectos práticos aí do seu ministério
e dos cooperadores juntamente com ele, responsáveis pela pregação do Evangelho. Então, a partir do verso 7, ele diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. 11, verso 11. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Verso 7, então. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então nós vemos aqui Paulo agora começando a falar daqueles que juntamente com ele pregavam o Evangelho aos gentios. Paulo, nós sabemos, foi diretamente vocacionado por Jesus para pregar o Evangelho, para levar seu nome, o nome de Jesus, àqueles que não são ou que não eram judeus. E nesta sua caminhada, Paulo foi conhecendo e fazendo, inclusive, alguns cristãos. Ele próprio, tendo pregado, ganhou vários deles para Cristo. Servos de Deus que se tornaram seus companheiros na pregação do Evangelho. Tíquico é um desses e ele é um dos portadores dessa carta que Paulo envia aos Colossenses. Tíquico é mencionado lá em Atos 20, verso 4, também em Efésios 6, verso 21, e quando nós vamos a estas passagens, nós percebemos inclusive outros companheiros do apóstolo Paulo sendo mencionados em cada um destes momentos. Lá em Atos 20, verso 4, por exemplo, nós lemos assim: Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia, é o assunto lá do capítulo 20. Houve um tumulto em Éfeso, isso está no capítulo 20, no capítulo anterior, no capítulo 19. Na sequência, tumulto por causa do Evangelho, onde Paulo foi perseguido e muita coisa aconteceu ali. E aí o verso 20 diz: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou para aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses,
Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia e, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, esse Tíquico que é mencionado aqui também aos Colossenses, além de Tíquico e Trófimo, aquele que ele deixou doente. Em outra de suas cartas lá a Timóteo ele fala isso, da província da Ásia. Então, continuar lendo, né? Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Apenas para mencionar aqui, neste texto de Atos, como Paulo viajava com muitos outros cooperadores do Evangelho. E ele ia fazendo isto por onde ele passava. Havia tumulto, havia perseguição, mas havia também servos fiéis que sofriam por ser servos de Cristo. Tíquico era um desses, como nós mencionamos em Atos 20, verso 4. E lá em Efésios 6, 21, Paulo também vai mencionar Tíquico, inclusive falando que ele está enviando Tíquico para lhes transmitir algumas informações, assim como aqui aos Colossenses. Então ele diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Um dos portadores dessa carta, como já falamos. É interessante notarmos aqui a descrição de Paulo, ou que Paulo faz de Tíquico, irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Olha, não sabemos muito de Tíquico, a não ser que era um desses companheiros de Paulo, portanto missionário também, pregador do Evangelho. Mas aprendemos com ele. Aprendemos que Tíquico era um irmão amado, que sejamos também amados por nossos irmãos em Cristo, que era ministro fiel, que cada um de nós no ministério a nós confiado pelo Espírito Santo de Deus, que cada um de nós também se apresente fiel e que sejamos também como ele, cooperadores no serviço do Senhor. Cada um desses cooperadores de Paulo tem aí suas qualidades e podemos aprender com eles. Esta vai ser aí a toada até o final da carta. Verso 8. Eu o envio, Paulo envia Tíquico, eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco. Paulo tinha essa preocupação. Queria que eles soubessem a respeito dele e daqueles que com ele enfrentavam dificuldades, perseguições e até prisões, como era o momento aqui, para anunciar Jesus. Mas o que ele queria? Que a igreja os acompanhasse em oração, como ele pede neste final de carta mesmo, já vimos nos primeiros versos, verso 2 e 3 ali, deste capítulo 4. E ele queria também dar notícias. É importante esse tipo de informação, inclusive para a intercessão e para que eles fossem ajudados nos momentos de dificuldade
e esse companheirismo e amor cristão também. Importante essas informações. Então Paulo diz, eu envio a vocês precisamente com, eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Olha, interessante. Tíquico era alguém que transmitia palavras de fortalecimento. Palavras, é claro, que vinham de Deus. Outra qualidade importante aí para ressaltarmos em Tíquico e para perguntarmos em relação a nós se por acaso nós as temos, se nós as procuramos, se nós alimentamos estas nobres características no nosso perfil, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa dedicação no serviço do nosso Deus. A troca de informações e testemunhos fortalece a comunhão. Então é mais um dos motivos aí de Paulo para enviar Tíquico. Verso 9. Ele irá com Onésimo. Tíquico está levando esta carta aos Colossenses com Onésimo, fiel e amado irmão. Olha aí, também qualidades de Onésimo, fiel, amado irmão também. Jesus transformou Onésimo. Lembrem-se que ele era um escravo foragido. Ele está indo a Colossos, levando uma carta de Paulo, e os estudiosos, pelas evidências, entendem que ele também está levando a carta de Paulo a Filemão, que vivia lá em Colossos, e a igreja, inclusive, se reunia na sua casa. É deste Onésimo que Paulo está falando. Também ele, transformado por Jesus Cristo, quando entregou sua vida a ele, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Por quê? Porque Onésimo era de Colossos, fugiu de Filemão, seu senhor, e Paulo está enviando de volta. Já falamos sobre isto, tanto aqui como no estudo que fizemos antes na carta de Paulo a Filemão. Eles, Onésimo e Tíquico, irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui, compartilhar, testemunhar, falar do amor de Deus pelas pessoas, falar do fortalecimento que Deus dava a eles, da condição inclusive para sofrer por amor de Cristo e do Evangelho. Mensagem de edificação, de ânimo, mensagem inclusive para que os colossenses fossem fiéis a Jesus. Verso 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, que Paulo está falando aqui, que Aristarco estava preso ali com ele, envia-lhes saudações. Além de Aristarco enviar saudações ali, através dessa carta de Paulo aos Colossenses, Marcos, primo de Barnabé, aquele que tempos atrás foi o motivo de uma desavença, uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Marcos abandonou a viagem missionária deles, talvez tenha achado difícil continuar naquele ministério, ele os abandonou e voltou para casa. Paulo e Barnabé se separaram, inclusive por causa disto, porque na próxima viagem Barnabé quis levar Marcos e Paulo falou, não, ele nos abandonou na primeira viagem.
Percebam como as coisas mudam. É muito provável que o próprio Marcos tenha mudado sua postura, claro, e Paulo também se torna mais tolerante. Então, Marcos se tornou um grande cooperador de Paulo, inclusive sendo-lhe muito útil, como ele cita lá em outra de suas cartas sobre o seu ministério. Então, este Marcos, primo de Barnabé, também estava com Paulo lá, no momento em que ele escreve esta carta. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Então, Paulo também envia Marcos, poderia enviar Marcos para dar-lhes uma palavra, para testemunhar também acerca do que Deus estava fazendo através deles. Esta carta, a partir deste momento, então, é uma carta assim, bem de troca de informações mesmo. Aristarco e Marcos são mencionados lá em Filemão, no verso 24. Então, percebam, companheiros aí de Paulo, e como a carta aos Colossenses e Filemão, já mencionamos aqui, são cartas muito provavelmente escritas por Paulo na mesma época e enviadas, ao mesmo tempo foram enviadas então por Tíquico e Onésimo. E claro, os outros companheiros eram, portanto, os mesmos mencionados aqui e lá na carta a Filemão. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. As instruções eram, portanto, instruções boas. Paulo tinha muitos companheiros de ministério, vários deles, inclusive, presos com ele, como está escrito aqui acerca de Aristarco, meu companheiro de prisão. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Não sabemos nada acerca deste Jesus chamado justo, a não ser o que está mencionado aqui. Jesus é transliterado muitas vezes como Josué, porque é o mesmo nome lá para os judeus. Jesus chamado justo também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Nós sabemos que havia um grupo que era a favor da circuncisão e outro grupo que entendia que a circuncisão era apenas para o judeu, tinha a ver com a lei dos judeus, não tinha nada a ver com os gentios. Paulo se sentia fortalecido com a companhia de seus companheiros. Realmente a companhia faz muito bem. Estar sozinho muitas vezes faz com que nós nos sintamos abandonados. Verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Nós já mencionamos que Epáfras, muito provavelmente, foi quem formou a igreja lá aos Colossenses e também as igrejas daquela região, Laodiceia e Hierápolis. Já mencionamos isto neste nosso estudo. Então, Epáfras, companheiro de Paulo,
Muito provavelmente, enquanto Paulo estava em Éfeso, Epáfras foi, porque eram igrejas próximas, cidades próximas. Epáfras desenvolveu então o ministério, o evangelho nestas igrejas. Ele formou estas igrejas lá em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. Então, natural, muito natural que ele estivesse com a sua mente, com o seu coração voltado para aqueles crentes. Epáfras, então, Paulo fala isto exatamente por causa dessa questão, que é um de vocês, era dali também, da região dos Colossenses, inclusive estendendo o evangelho às duas outras cidades, Laodiceia e Hierápolis, servo de Cristo Jesus, mais uma vez, e Paulo gosta de fazer isso, de ver, reconhecer e, inclusive, falar às outras pessoas das virtudes dos seus companheiros. Você fala bem das pessoas? Nós falamos bem das pessoas? Nós aproveitamos nossas conversas sempre para ressaltar aqueles pontinhos negativos. Estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus tem esse propósito também, aprendermos dos servos de Deus, suas virtudes, seus costumes, e aprender também no sentido oposto, como não podemos ser quando eles falham, ou, ressaltando as virtudes deles, aquilo que devemos evitar. Nesse caso, Epáfras era um dos colossenses ali, e Paulo está falando, olha, ele é um de vocês, servo de Cristo. Paulo ressalta suas qualidades. Como é bom quando nós ressaltamos as qualidades das pessoas. Gente boa, bênção, servo de Deus fiel, trabalhador na obra. Já pensou, aquele é um preguiçoso, vive encostado, peso para todo mundo. Às vezes a pessoa é, mas nós podemos orar por ela para que as circunstâncias mudem. E sim transmitir sempre aquilo que trouxer crescimento para as pessoas, como nós já vimos no verso 6 aqui de Colossenses 4. Palavra agradável, temperada com sal, é sempre o tipo de palavra que nós devemos proferir. Paulo, ele é exemplo nesse sentido. Então ele diz, Epáfras está sempre, gosto de ressaltar aqui, sempre batalhando por vocês, em oração. Aqui Epáfras está longe dos colossenses, porque ele está com Paulo, muito provavelmente lá, preso em Roma. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. É o que neste momento lhe resta fazer. Mas a oração é importante e é instrumento de batalha. Nós aprendemos aqui, batalha espiritual. Lendo Efésios capítulo 6, nós aprendemos isto. A armadura do crente, a armadura de Deus para nós, para combater o inimigo, ela é acompanhada de oração. Oração sem cessar. Está lá em Efésios 6, naquela última parte lá da armadura de Deus para nós. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, cinturão, toda essa coisa aí. Calçando o Evangelho, os pés com o Evangelho da paz, e assim por diante. Então, Epáfras sempre batalhando. Nós somos batalhadores em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras orava pela maturidade daquelas igrejas. Aqui especificamente Paulo fala de Colossos, mas também
dos de Laodiceia e Hierápolis. Ele está sempre batalhando por você em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, convicção é muito importante na nossa batalha cristã, para que continuem então firmes em toda a vontade de Deus. Ora, sendo maduros e convictos, nós vamos continuar firmes em toda a vontade de Deus, na vontade de Deus e na vontade de Deus para nós. Então, provavelmente tenha sido este Epáfras, o servo de Deus que plantou a igreja aos Colossenses, como nós já vimos lá no capítulo 1 deste estudo, está lá no verso 7. E assim nós terminamos por hoje o nosso estudo, porque o tempo vai embora, ele passa rápido. E vamos continuar na próxima semana, então, a última parte deste capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu gosto bastante de ler estas recomendações de Paulo, as citações dos seus cooperadores, a sua preocupação com as igrejas e às vezes um simples comentário dele já é ensinamento para nós. Que aprendamos como estes cooperadores de Paulo e que nós, inclusive, só sabemos porque Paulo menciona, Paulo fala bem deles, aquilo que eles eram, que nós aprendamos também a batalhar em oração, a nos preocupar com nossos irmãos em Cristo, com nossas igrejas, tanto a nossa igreja local como as igrejas co-irmãs, aquelas das quais participamos, as igrejas de nossos entes queridos, de nossos amigos, orando por eles para a sua maturidade, para a sua firmeza na fé, que nós compartilhemos nossas experiências com as outras pessoas, para que eles sejam fortalecidos, e sempre nesse sentido, para o fortalecimento, nunca para nosso engrandecimento, mesmo porque o que é feito no reino de Deus é feito com capacitação vinda do Espírito Santo, nunca com nossa própria capacitação, porque aquilo que é feito por nós, de nós mesmos, é algo que vem da carne e não do Espírito, e portanto não edifica. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós fazemos isto na dependência do Espírito Santo de Deus. E é assim que o Espírito Santo age, tanto em nós como através de nós, abençoando, transmitindo mesmo a paz de Deus, o crescimento que vem de Deus, o fortalecimento para que a igreja continue sua batalha aqui neste mundo e para que pessoas se acheguem a Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima semana. Muito obrigado pela sua participação neste momento que estivemos aqui estudando a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez e assim estamos encerrando este momento. Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade. Ensina-nos a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, que possamos ver a virtude das pessoas e ressaltá-las, além de tomar tais virtudes como exemplo para nós e praticá-los também. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja no mundo, para estar em comunhão
membros do corpo de Cristo, uns com os outros e também contigo. Obrigado por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro